Presidente do STF muda voto para correção do fundo de garantia ser igual à da poupança apenas a partir de 2025. Brasileiros recebem autorização para deixar a faixa de Gaza. Combates continuam e aumentam focos de doença na região. Novidade mundial de aplicativo é um botão anti-assédio para proteger internautas. Aeroporto Santos Dumont no Rio vai ter limite de 6,5 milhões de passageiros por ano. Anvisa recebe pedido para autorizar novo medicamento contra a obesidade, que já pode ser vendido nos Estados Unidos. Desmatamento da Amazônia cai 22% no período de um ano. E os passarinheiros se multiplicam pelo país em busca de aves que encantam a fauna brasileira. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Além do cansaço e principalmente o medo, a população de Gaza começou a demonstrar ainda mais fragilidade em meio a todos os ataques de Israel. Doenças graves começaram a surgir no povo por conta da falta de cuidados médicos. Em meio a tudo, os Estados Unidos pediram para Israel interromper os ataques, mas o exército israelense disse que não fará um cessar-fogo. Em pouco mais de um mês de guerra, os bombardeios que trazem insegurança a todo o povo palestino já quase não são as piores partes de toda a incursão israelense em Gaza. O motivo é que, como consequência de todos os ataques, a falta de medicamentos, hospitais e até mesmo uma água potável tem trazido traumas irreversíveis aos civis que pouco têm a ver com a guerra. Segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde, a falta de água potável na faixa de Gaza está provocando um surto de diarreia na população. Um levantamento apontou que o surto já atingiu 33.551 pessoas no território desde meados de outubro. O índice é bem acima da média registrada na faixa de Gaza em 2021 e 2022, de cerca de 2.000 casos mensais. O levantamento também citou números altos de casos de sarna, varicela, erupção cutânea e infecções respiratórias no mesmo período. E mesmo com todo o caos, os anúncios de Israel não têm seguido na mesma linha das autoridades internacionais. Isso porque, mesmo após mais de 10.000 mortes na Palestina, o comandante israelense Moshe Tetro disse que não há crise humanitária no território palestino. Tetro afirmou que o exército israelense está facilitando a entrega de ajuda em Gaza, incluindo água, comida, material médico e outros itens básicos para as pessoas deslocadas. Enquanto as diferenças nos discursos seguem, novos ataques ocorrem. Na Cisjordânia, pelo menos 15 palestinos morreram durante uma incursão de Israel na cidade de Jenin. Com isso, 180 palestinos morreram na Cisjordânia desde o início da guerra. A violência crescente no território causa receios de que possa ser aberta outra frente na guerra de Israel contra o Hamas, o que seria muito perigoso para a região, que é fragilizada. Por conta dos ataques desenfreados que partem de Israel, os Estados Unidos buscam colocar panos quentes no conflito e ajudar de alguma forma os civis locais. Dessa forma, o principal aliado de Israel pediu para que o Estado sionista implemente pausas humanitárias de 4 horas em áreas do norte da faixa de Gaza, todos os dias, para permitir a retirada de civis para o sul e a entrada de suprimentos básicos no enclave palestino sitiado. A pausa facilitaria aos civis e até mesmo os estrangeiros de diversas partes do mundo, incluindo o povo brasileiro, de deixar o local. Mas, ao que parece, a ideia norte-americana não agradou Israel, que negou que um cessar-fogo fosse realmente aceito. Dessa forma, o gabinete do primeiro-ministro
primeiro-ministro Benjamin Netanyahu voltou a descartar a possibilidade de um cessar-fogo sem a libertação dos reféns. Uma nota extraoficial afirmava que os combates continuarão e não haverá cessar-fogo sem a libertação desses reféns, o que parecia ser algo rápido, como outras incursões. Agora está cada vez se mostrando mais duradouro. A guerra entre Israel e o Hamas está abrindo uma brecha preocupante para uma escalada ainda maior do conflito. A violência, segundo especialistas, está impulsionando uma nova geração de grupos armados que parecem agir de forma independente em relação ao Hamas, a Jihad Islâmica e o Fatah. Surgiu uma nova expectativa para os brasileiros deixarem a faixa de Gaza. Vamos a Brasília ao vivo saber da repórter Jaqueline Fonseca quando isto poderá acontecer. Boa noite, Jaque. Boa noite, Beatriz, Jaqueto e a todos que acompanham o Jornal das 22. No início da noite, o Ministério das Relações Exteriores divulgou a informação de que os brasileiros que estão na faixa de Gaza foram autorizados a cruzar a fronteira amanhã. Essa informação foi divulgada depois que o ministro Mauro Vieira conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen. Esta foi a quarta conversa entre os dois ministros para tratar da repatriação dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Um grupo de 34 pessoas, que inclui brasileiros e familiares, estão na faixa de Gaza e tentam deixar este local de maior conflito desde o início da guerra. O governo federal tem se mobilizado para repatriar estes brasileiros e, inclusive, já enviou um avião da Força Aérea Brasileira para o Egito. Este avião está no Cairo, capital do Egito, e aguardava autorização para pousar em uma cidade mais próxima à faixa de Gaza. Essa autorização foi concedida hoje. Vale destacar que outras previsões para a liberação destes brasileiros da faixa de Gaza já foram divulgadas, mas até o momento não se concretizou. A gente segue acompanhando e, se tudo der certo, estes brasileiros devem retornar ao Brasil até o final da semana. Jaqueline, o governo brasileiro está insatisfeito com tantas previsões que não são confirmadas e mais, o presidente Lula estaria irritado com a situação? Essa é a informação que a gente tem por aqui, Jaqueto. Ontem, o presidente Lula se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e ele teria externado essa irritação com a demora para a repatriação dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Uma outra situação que causou um certo constrangimento aqui entre os membros do governo federal foi uma agenda do embaixador de Israel com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A Embaixada de Israel informou que ontem faria a exibição de imagens brutas dos ataques do Hamas a Israel. Essa exibição foi realizada na Câmara dos Deputados. E Jair Bolsonaro apareceu para acompanhar este evento e gerou aquela imagem de aproximação com o embaixador de Israel. Hoje, a embaixada emitiu uma nota dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi convidado. Apenas parlamentares foram chamados para acompanhar a exibição dessas imagens e a embaixada sequer sabia que Bolsonaro iria aparecer. Sobre a demora para a repatriação dos brasileiros, o embaixador disse que Israel não tem qualquer interesse em atrasar a saída de brasileiros ou outros estrangeiros da faixa de Gaza e disse que isso só ocorre por conta do Hamas, que tem feito um uso cínico da população civil e de estrangeiros. E por conta disso, os brasileiros não foram autorizados a deixar a faixa de Gaza nos outros momentos em que houve a abertura dos portões
por Rafah. A gente segue acompanhando, portanto, e aguarda para saber se dessa vez a repatriação dos brasileiros que estão na faixa de Gaza se confirma. Lembrando que a informação oficial do Ministério das Relações Exteriores é que os brasileiros e os familiares vão poder atravessar a faixa de Gaza, a fronteira da faixa de Gaza, amanhã. O governo de Israel afirmou que o grupo terrorista Hamas está perdendo o controle da faixa de Gaza. Na noite de ontem, milhares de palestinos fugiram da região devido aos ataques terrestres de Israel. Nesta quinta-feira, o grupo palestino Jihad Islâmica divulgou um vídeo de 2 israelenses mantidos reféns no território desde o mês passado. As imagens divulgadas pelo grupo não mostraram nenhuma informação a mais que poderia ser usada para achar os reféns. O vídeo possui pouco mais de 3 minutos e mostra uma mulher idosa que se identifica como Hana Katzir, que afirma estar com saudades dos parentes e diz que espera encontrá-los na semana que vem, mesmo sem nenhuma informação de quando ela será liberada. Já o segundo refém se identificou como Ragil Yaakov, de 13 anos. Em sua fala, ele agradece os manifestantes que estão pedindo o fim da guerra, inclusive em Israel. E também diz ser grato a todos aqueles que estão protegendo Gaza. Momentos antes da divulgação do vídeo, a Jihad Islâmica disse que poderia libertar os 2 reféns por razões médicas e humanitárias, mas que isso apenas aconteceria se as condições do terreno permitirem. As Forças Armadas de Israel disseram que o grupo tenta fazer terrorismo psicológico às custas dos reféns. Nesta quinta-feira, o governo israelense anunciou que o grupo Hamas está perdendo o controle sobre a faixa de Gaza. A declaração aconteceu após milhares de palestinos deixarem a região de Gaza. Os grupos de homens, mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência percorreram a rua Salah Eddin, uma das 2 autoestradas norte e sul em Gaza, ao longo de um corredor de evacuação anunciado pelas Forças de Defesa de Israel. Durante a evacuação, as pessoas carregavam poucos pertences nos braços ou nas costas. Alguns se sentaram em carroças puxadas por burros. O movimento está sendo comparado a Nakba, termo árabe dado à expulsão dos palestinos das suas cidades durante a fundação de Israel. De acordo com a Organização das Nações Unidas, 2.000 pessoas fugiram para o sul no domingo. Na terça-feira, mais 15.000 pessoas deixaram a região. Ontem, de acordo com o governo de Israel, 50.000 moradores de Gaza deixaram a região. Nos últimos dias, Israel intensificou seu ataque dentro da faixa de Gaza. Nas últimas semanas, pelo menos 14.000 alvos terroristas no território foram atingidos. A temperatura média no Brasil atingiu nível recorde pelo 4º mês seguido em outubro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, entre julho e outubro, a diferença entre o valor registrado e a média histórica foi superior a 1 grau Celsius. E tudo indica que novembro não será diferente. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo com as altas temperaturas até sexta-feira. O aviso vale para regiões de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Segundo o INMET, as temperaturas nessas regiões devem ficar até 5 graus acima da média. Em cidades do Centro-Oeste, as máximas devem ultrapassar os 42 graus Celsius. O Instituto informou ainda que existe a possibilidade da onda de calor continuar e ganhar força a partir de sábado. Isso pode fazer com que o calor se espalhe por mais estados brasileiros, com temperaturas ainda mais altas. De acordo com as previsões, na segunda-feira, cidades do Tocantins, Bahia, Piauí, Espírito Santo e Minas Gerais também devem ter temperaturas acima dos 40 graus. A onda de calor deve durar entre 10 e 14 dias
dias e pode quebrar recordes de temperaturas. O calorão pode ser um dos mais intensos da história, com temperaturas de 45 graus ou mais no centro-oeste, interior de São Paulo e regiões de Minas Gerais. No sul do país, o alerta é para tempestade. A expectativa é de até 100 milímetros de chuva por dia, além de vento forte, rajadas e até chuva de granizo. Aqui em Santa Catarina, o alerta da Defesa Civil é por conta da mudança do tempo a partir desta sexta-feira. Tudo porque uma nova frente fria, mas não tão forte, chega ao estado catarinense, oriunda do Uruguai. Ela já passou pelo Rio Grande do Sul, ali na fronteira entre os dois países, mas ela está vindo com menos intensidade, não tanto quanto a gente viu no mês de outubro, mas sim ainda como o solo dos dois estados está muito encharcado em diversas áreas. Há uma preocupação. Aqui em Santa Catarina, os ventos mais fortes devem vir aí associados também com queda de granizo, pois a mistura de tempo seco e umidade vindo pode ocasionar esse fenômeno em diversas áreas, principalmente nas serranas e no oeste. Portanto, aqui a gente fica de olho nessa questão dos ventos que vêm associados com granizos e tempestades a partir desta sexta-feira e deve se estender no final de semana mesmo, com previsão de temperaturas elevadas até o começo da semana que vem, até segunda-feira. Depois sim, volta a chuva em tempos espaçados, mas preocupando Santa Catarina, que ainda, como eu disse, está com o solo bastante encharcado em diversas regiões do estado. De Santa Catarina, Criciúma, para a Rede TV, repórter Michele Veiga. E veja a seguir, presidente do STF muda voto para a correção do fundo de garantia ser igual à da poupança apenas a partir de 2025. E ainda, desmatamento da Amazônia cai 22% no período de um ano. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, mudou seu voto sobre como deve ser feita a correção do dinheiro do Fundo de Garantia. Mas como o ministro Cristiano Zanin pediu vista, o julgamento foi suspenso mais uma vez. O STF está julgando uma ação apresentada em 2014 pelo Partido Solidariedade, que reclama da correção do FGTS, que é a metade da caderneta de poupança. O pedido é para que os depósitos variem de acordo com algum índice de inflação. Isso já foi decidido. Os ministros acham que é muito e, por isso, o rendimento deve ser de acordo mesmo com a poupança. A outra questão é sobre a partir de quando a mudança será feita. Se houvesse uma revisão dos atrasados, o custo seria de quase 700 bilhões de reais. Por isso, todos os 3 votos dados até agora são para que isso aconteça apenas para os próximos depósitos. Hoje, o presidente do STF definiu o ano de 2025 como o da mudança. E como houve pedido de vista, a votação poderá ser retomada apenas no ano que vem, o que vai dar um fôlego às contas do governo. Pelos cálculos da equipe econômica, FGTS com rendimento igual à poupança custará pouco mais de 2 bilhões de reais por ano. A reforma tributária aprovada ontem em 2 turnos no Senado muda o atual sistema de impostos que incidem sobre o consumo de bens e serviços. Como teve modificações desde que chegou à casa, a proposta agora precisa ser reanalisada pela Câmara dos Deputados, onde uma versão anterior foi aprovada em julho para poder ser promulgada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou nesta quinta-feira que a reforma tributária será colocada em votação quando chegar na casa. A reforma foi aprovada pela Câmara em julho deste ano, mas terá que ser apreciada novamente pelos deputados porque o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, relator da PEC no Senado, alterou o texto. A proposta simplifica tributos federais, estaduais e municipais, para que se possa dar tratamentos diferenciados e áreas com alíquotas reduzidas, como serviços de saúde, medicamentos, serviços de educação,
entre outros. O texto também tem um imposto seletivo chamado de Imposto do Pecado, que atingirá produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como o cigarro. O valor da arrecadação será destinado para a isenção dos produtos da cesta básica. O eixo principal da reforma é a criação de um sistema de imposto sobre valor agregado, o IVA, modelo já adotado em 174 países. Significa que o recolhimento de tributos sobre bens e serviços passa a ser calculado apenas sobre o valor acrescido a uma mercadoria a cada elo da cadeia de produção e não mais sobre o valor total do produto em cada etapa. O modelo proposto, o IVA, será dual, ou seja, composto de 2 tributos: a contribuição sobre bens e serviços, o CBS, de competência federal, e que substitui os atuais PIS, PASEP e COFINS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, cuja responsabilidade será compartilhada entre estados e municípios e que entra no lugar do ICMS e do ISS. As mudanças simplificam a atual legislação tributária, hoje composta de milhares de leis que regem os atuais impostos sobre bens e serviços em cada município e cada unidade federativa do país, uma vez que as regras para o IBS serão uniformes em todo o Brasil. No atual sistema de impostos, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação calcula que desde a promulgação da Constituição de 1988 já foram editadas cerca de 466 mil normas tributárias, das quais 38 mil federais, 154 mil estaduais e 274 mil municipais. Isso significa que foram publicadas em média 54 conjuntos de regras tributárias por dia útil ao longo dos últimos 34 anos. Os impostos obedecerão ao princípio de não cumulatividade, o que significa que não haverá mais cobrança em cascata ou tributação calculada sobre tributo. Cada etapa de produção será taxada sobre o valor adicionado ao bem ou serviço. Outra mudança será o recolhimento do IBS no local de destino, o que, somado à legislação única para todo o país, deve acabar com a chamada guerra fiscal entre estados. Hoje, para atrair empresas a investirem em seus territórios, os governos estaduais se utilizam da concessão de benefícios tributários, o que gera desigualdade de concorrência e perda de arrecadação. Como regra geral, a PEC prevê que alíquotas padrão de CBS e ISS valerão para a maior parte dos bens e serviços. Na versão do texto aprovado no Senado, o relator Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, incluiu uma trava para evitar o aumento da carga tributária total, por meio de uma revisão quinquenal das receitas com os impostos em relação ao Produto Interno Bruto. Na primeira revisão prevista para 2030, caso os resultados de 2027 e 2028 sejam superiores à média observada entre 2012 e 2021, as alíquotas devem ser reduzidas. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos insinuou hoje que a taxa de juros no país poderão subir de novo para combater a inflação. Foi o suficiente para a fala repercutir no mercado financeiro. O dólar fechou em alta de 0,69%, encerrando em R$ 4,94 na venda. A Bolsa de Valores fechou em queda de 0,12%, aos 119.034 pontos. E o candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, afirmou que, se for eleito, não vai se reunir com o presidente Lula. O direitista, que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda chamou o petista de comunista e corrupto, afirmando que, por isso, ele foi preso. Faltam apenas 10 dias para o segundo turno e ainda não há certeza de quem será o novo presidente do país. Mas uma pesquisa publicada hoje pelo jornal argentino Clarín mostrou que Milei lidera com 43% das intenções de voto, 4 pontos percentuais a mais que Sérgio Massa. O desmatamento anual na Amazônia ficou abaixo de 10 mil quilômetros quadrados pela primeira vez, após 4 anos consecutivos de taxas altas. Os dados divulgados pelo programa PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrou que entre agosto do ano passado e julho deste ano,
9 mil quilômetros quadrados de florestas foram perdidas, uma redução de 22% em comparação com o período anterior. O período considerado pelo PRODES consiste no intervalo entre as estações secas da Amazônia, quando o desmate é facilitado pela falta de chuvas. Diversos especialistas acreditam a queda nas queimadas uma vitória do presidente Lula, que tinha na pauta ambiental um dos focos da sua plataforma eleitoral. Nesta quinta-feira, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, relembrou que o presidente Lula assumiu um compromisso de desmatamento zero até 2030 e comemorou os bons números conquistados pelo governo até aqui. Marina Silva também agradeceu o apoio emergencial dado pelas forças de segurança, como Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. As ações de fiscalização do crime ambiental nestes primeiros meses do novo governo. De acordo com a pasta, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade aumentaram em quase 200% sua capacidade de fiscalização com o suporte das forças de segurança. 38 embarcações usadas pelo garimpo ilegal na terra indígena Vale do Javari, no Rio Amazonas, já foram destruídas pelo IBAMA e pela Polícia Federal. A Operação Chapiri acontece desde o último domingo nos rios Jandiatuba, Boia, Jutaí, Igarapé Preto e Igarapé do Mutum. Em 5 dias, a força-tarefa acabou com 26 dragas, 8 barcos e 4 rebocadores. Entre as dragas, 6 eram de grande porte, avaliadas em mais de 5 milhões de reais. A polícia ainda apreendeu mais de 3 quilos de mercúrio. Ele seria usado para purificar o ouro, mas contaminava a água e causava sérios danos ao meio ambiente. E o estrago foi grande. Os garimpeiros retiravam cerca de 1 quilo de ouro por mês. O Vale do Javari é onde está a maior concentração de grupos indígenas isolados do mundo e esse avanço do garimpo ilegal ameaça os povos da região. Em épocas de seca, eles se aproximam dos rios em busca de água e alimento. E o que resta é torcer para não encontrar um criminoso pelo caminho. E ainda hoje, o aeroporto Santos Dumont no Rio vai ter limite de 6,5 milhões de passageiros por ano. E ainda, uma novidade mundial de aplicativo é um botão anti-assédio para proteger internautas. O governo voltou atrás e mudou as regras para a movimentação de passageiros no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A partir do ano que vem, o terminal não deverá receber mais do que 6,5 milhões de pessoas. O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou nesta quarta-feira que decidiu revogar a resolução que limitou os voos com chegada e partida do aeroporto Santos Dumont a um raio de 400 quilômetros e também a proibição de fazer conexão com aeroportos internacionais. Sendo assim, só poderiam decolar e aterrissar no aeroporto os voos de Congonhas, São Paulo e de Vitória, no Espírito Santo. A pasta informou que a nova regra para a organização dos voos e operações, nela foi definido assim, um limite de até 6,5 milhões de passageiros por ano. Na prática, a medida deve restringir o fluxo de passageiros do aeroporto a menos da metade de sua capacidade anual, que é de aproximadamente 15 milhões, segundo dados da Infraero. Limitar os voos do Santos Dumont foi um pleito do governo do Rio de Janeiro e da prefeitura da capital, que buscavam uma forma de viabilizar a operação de outro aeroporto no Rio, o Galeão. No entanto, especialistas e passageiros argumentavam que a medida prejudicaria o Santos Dumont, um dos aeroportos mais movimentados do Brasil. O pedido foi atendido pelo governo em cerimônia no Rio de Janeiro, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em agosto deste ano. E a nova regra passa a valer a partir de janeiro de 2024. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, está sendo duramente criticado nas redes sociais por viajar demais. Em seu primeiro ano de mandato, ele foi para 13 países em 3 diferentes continentes. China, Japão, Suécia e até o Catar aparecem na lista. Um vídeo que mostrou Rafael e sua esposa em todos os lugares visitados
viralizou. E junto, ele ganhou um apelido carinhoso. O governador agora é chamado de turista. Um projeto de uma central de bioenergia instalada em Toledo, no oeste do Paraná, está produzindo energia elétrica a partir do biogás gerado por estrume de porcos. O projeto foi criado pensando na produção, rentabilidade e redução dos gases do efeito estufa. O biogás é uma forma de aproveitamento da matéria orgânica utilizada como fonte de energia renovável e sustentável, considerada barata. Esses componentes podem ser obtidos do bagaço de cana, resíduos agrícolas e dejetos animais. A unidade instalada em Toledo consegue gerar energia suficiente para abastecer 1.500 casas populares. Toda essa matéria-prima vem de 15 produtores da região, que possuem 41 mil suínos. Os animais produzem diariamente cerca de 340 metros cúbicos de estrume, volume equivalente a 340 caixas de água de 1.000 litros cada. A transformação dos dejetos em energia é feita em biodigestores, que são estruturas de concreto revestidas com lonas plásticas resistentes. Dentro dessas estruturas, as bactérias consomem parte do material orgânico dos dejetos, liberando um gás rico em metano. Com o processamento, acontece uma redução de até 90% na emissão de gases que contribuem para o efeito estufa e são liberados pelas fezes dos animais. A cidade de Toledo é considerada a maior produtora de carne suína do país e anualmente possui movimentação de R$ 1.3 bilhão. De acordo com a Cibiogás, o estado do Paraná tem um grande potencial para a produção do biogás, especialmente a partir de dejetos gerados na pecuária, suinocultura ou avicultura. A região oeste do estado, por exemplo, tem capacidade para instalar cerca de 35 usinas. O processo é bom para o meio ambiente e também para a suinocultura, já que a implantação do biodigestor poderá garantir ainda mais benefícios para os produtores. Recentemente, a prática ganhou até nome de pré-sal caipira. A expectativa para a Associação Brasileira de Biogás é que o volume produzido no país aumente 15 vezes até 2030. Mulheres vítimas de violência que forem atendidas nas unidades da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do Distrito Federal terão direito a transporte gratuito, graças a uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública do Governo Distrital e a empresa Uber Brasil. A ideia é incentivar as vítimas a registrar os boletins de ocorrência na Polícia Civil. O projeto prevê ainda a divulgação de informações a motoristas e usuários sobre como ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. As denúncias podem ser feitas pelo número 180, qualquer dia e horário, gratuitamente e com a certeza de anonimato. A cidade de São Paulo não enfrenta mais problemas de falta de energia elétrica causados pelo apagão registrado nessa última sexta-feira. Na ocasião, uma tempestade com fortes ventos causou diversos problemas. Árvores e vários postes de energia caíram. De acordo com a Enel, todas as casas impactadas tiveram o serviço restabelecido. Mas o prejuízo foi grande para consumidores e principalmente para as áreas de comércio e serviços. O cálculo apresentado hoje foi de uma perda de R$1 bilhão no faturamento bruto de quem não pôde fornecer devido à falta de luz. De cada 100 brasileiros, 87 usavam internet em 2022. Segundo o IBGE, o uso da rede subiu 66% em 2016 para mais de 87% no ano passado. O estudo considerou apenas pessoas com 10 anos ou mais de idade. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua mostrou que em 2022 o uso da internet chegou a 87,2% da população brasileira, um aumento de 21,1 pontos percentuais em relação a 2016, usada por 66,1% da população. Houve aumento mesmo na comparação com 2021,
quando o percentual de usuários da rede mundial era de 84,7%. O crescimento no acesso à internet foi ainda maior entre as pessoas com 60 anos ou mais. No ano passado, eram 62,1% de usuários, índice superior aos 57,5% de 2021 e cerca de 2,5 vezes maior que os 24,7% de 2016. Isso significa que a parcela de idosos com acesso à rede passou de 1/4 para 2/3 da população. Já a faixa etária com maior uso é de 20 a 29 anos de idade, que representa 96,1%. Esse aumento, segundo o IBGE, se deve à evolução nas facilidades para o uso dessa tecnologia e na sua disseminação no cotidiano da sociedade. Sobre os domicílios com utilização de internet, subiram 1,5% de 2021 para 2022. Desses 68.900.000 residências com acesso à rede, no ano passado, 14,3% tinha algum dispositivo inteligente acessando a internet, como câmeras, caixas de som, lâmpadas, ar-condicionado e geladeiras. Já os domicílios com banda larga móvel subiram 1,9%, enquanto aqueles com banda larga fixa passaram de 83,5% para 86,4%. Na área rural, o acesso à rede mundial cresceu 3,4% no período. E na área urbana, o percentual passou de 92,3% para 93,5%. As razões mais citadas para não ter acesso à rede foram que nenhum morador sabia usar a tecnologia, não havia necessidade e serviço de acesso ser caro. Os principais motivos para o uso da internet no Brasil são conversar por chamadas de voz ou vídeo, enviar ou receber mensagem de texto, voz ou imagens e assistir a vídeos. Foram citados também o uso de redes sociais, ouvir música, rádio e podcast, ler jornais, notícias, revistas e livros, acessar bancos e outras instituições financeiras e enviar ou receber e-mails. Em meio ao aumento do assédio cibernético, uma das principais redes sociais do mundo anunciou a criação de um botão de segurança que permite ligar diretamente para uma linha de emergência, uma novidade mundial. O Instagram anunciou essa nova ferramenta que promete dar um basta nos assédios virtuais, com o objetivo de lutar contra o assédio cibernético entre jovens na França. Segundo a empresa, qualquer pessoa que denunciar assédio terá acesso a um botão de chamada telefônica que a colocará em contato com psicólogos e advogados no 3018, número francês de atendimento às vítimas de violência digital. Para a associação promotora da iniciativa, o botão de linha direta é um instrumento eficaz e esperado há muito tempo. A criação vem em meio a um aumento grande no número de pessoas que sofrem com essa situação. Quase 25% das famílias francesas já enfrentaram o problema de assédio virtual contra um menor de idade. Segundo uma recente pesquisa realizada para a E-Enfance, 15% dos alunos do ensino fundamental e entre 25% e 27% dos alunos do ensino médio disseram ter passado por isso na França. Para enfrentar o fenômeno, o governo francês apresentou no final de setembro uma série de medidas que vão da denúncia sistemática de casos à justiça ao desejo de excluir estudantes assediadores das redes sociais. A iniciativa chamou a atenção de outras plataformas digitais. O TikTok, uma rede muito popular entre os jovens, não criará um botão de chamada direta, mas quem denunciar um caso receberá um link para o site de serviço 3018. Essa criação é muito importante, já que 86% dos jovens de 8 a 18 anos de idade usam as redes sociais, incluindo 67% dos alunos do ensino fundamental e mais de 90% dos alunos do ensino médio. Esse pode ser um alívio para as famílias, já que a internet é um cenário ideal para a realização de assédios por conta da falta de regulamentação e a facilidade na criação de perfis falsos.
Agora, o cerco desses criminosos está ficando cada vez menor. E a seguir, a Anvisa recebe pedido para autorizar novo medicamento contra a obesidade que já pode ser vendido nos Estados Unidos. E também, os passarinheiros se multiplicam pelo país em busca de aves que encantam a fauna brasileira. O governo dos Estados Unidos doou 400 câmeras corporais para o Brasil. O objetivo é que a segurança pública brasileira avalie as vantagens e desvantagens do uso dos equipamentos enquanto desenvolvem um projeto para usar a tecnologia. Também será doado um programa de computador de gerenciamento de imagens. O valor total dos produtos ultrapassa os 5 milhões de reais. O presidente Lula sancionou a lei que institui a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e ao Transplante de Órgãos e Tecidos. A medida entrará em vigor em 7 de fevereiro do ano que vem, exatamente 90 dias após a publicação no Diário Oficial da União. O objetivo da política é informar e conscientizar a população sobre a relevância da doação de órgãos e tecidos, além de contribuir para o aumento do número de doadores e da efetividade das doações, já que a iniciativa também busca promover a discussão, o esclarecimento científico e a desmistificação a respeito do tema. Para tornar isso possível, o governo federal irá tratar do aprimoramento do Sistema Nacional de Transplantes. Dessa forma, uma das medidas é promover a formação continuada de gestores e profissionais da saúde e da educação em relação ao tema. Essa nova política nacional prevê também a realização das campanhas de divulgação e conscientização sobre a temática. Outra estratégia prevista é a divulgação de conteúdos que promovam a conscientização dos estudantes, evidenciando os fundamentos científicos, culturais, econômicos, políticos e sociais. Doar órgãos é um ato de amor e de solidariedade. Pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para as pessoas que precisam da doação. Quando um transplante é bem-sucedido, uma vida é salva, interferindo também na saúde física e psicológica de todos os envolvidos. Vale lembrar que diversos estudos já apontaram que um doador pode salvar mais de uma pessoa e ajudar muitas outras famílias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu pedido para aprovar um novo medicamento para perda de peso. Nos Estados Unidos, o remédio já pode ser comercializado. As autoridades de saúde dos Estados Unidos aprovaram o medicamento para emagrecer Zepbound, do grupo norte-americano Eli Lilly. A expectativa é que ele esteja disponível nos Estados Unidos em algumas semanas e os analistas preveem que será um sucesso de vendas. O medicamento, que é uma injeção semanal, é indicado para pacientes com sobrepeso ou obesidade, que sofrem de pelo menos uma condição relacionada, como hipertensão, diabetes tipo 2 ou colesterol alto. O principal ingrediente ativo do medicamento é a tirzepatida. Em um ensaio clínico envolvendo mais de 2.500 adultos com peso médio de 104 quilos, as pessoas perderam 22 quilos tomando a dose mais alta permitida, juntamente com dieta e exercícios físicos. Quem tomou a dose mais baixa perdeu 15 quilos e com o placebo perdeu 3 quilos. O Zepbound será vendido por mais de $1.000 ou cerca de R$5.000, mas a farmacêutica diz que as pessoas cobertas por seguro de saúde nos Estados Unidos poderiam pagar apenas $25 pelo medicamento para 1 a 3 meses. Os efeitos colaterais incluem problemas de estômago, dor abdominal, reações a injeções, reações alérgicas e queda de cabelo, entre outros. Foi descoberto que causa tumores de célula C da tireoide em ratos, mas não se sabe se o mesmo aconteceria em humanos. O presidente Lula sancionou uma lei que garante o direito à assistência psicológica pelo SUS para as mulheres antes, durante e depois do parto.
A nova legislação foi publicada hoje no Diário Oficial da União e começará a valer em 180 dias. A intenção é tratar ansiedade, depressão e transtornos pós-traumáticos, que são problemas comuns enfrentados pelas mulheres durante este período. O primeiro relatório sobre inteligência artificial produzido por um grupo de 16 cientistas de diferentes áreas e de várias instituições, a pedido da Academia Brasileira de Ciências, alerta sobre os principais riscos e benefícios que essa tecnologia avançada pode trazer ao país. O documento traz recomendações para o avanço da inteligência artificial no Brasil e foi lançado hoje na sede da ABC, no Rio de Janeiro, e será encaminhado ao governo federal. A avaliação foi feita à Agência Brasil pelo professor titular do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmundo Albuquerque de Souza e Silva. Souza e Silva lembrou que durante a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII, houve também uma tecnologia disruptiva que mudou a forma de a sociedade sair da agricultura para as fábricas. Ele acredita que para uma economia emergente como a do Brasil, se não forem tomadas as providências necessárias, será um desastre. O documento alerta que o futuro da sociedade brasileira será moldado pelas escolhas que o governo e a sociedade fizerem em relação à inteligência artificial. Sem o investimento adequado na área, o Brasil pode ter um declínio tecnológico e ficar à mercê dos países que se acham na vanguarda nesse campo. O ChatGPT é um sistema de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI em 2022, capaz de conversar sobre os mais variados assuntos com seus usuários, a partir de comandos escritos. O documento da ABC recomenda a necessidade de educar as pessoas não só para o conhecimento da tecnologia, mas para despertar o pensamento crítico, visando o uso da inteligência artificial de forma benéfica. Em relação a empregos, o professor da COP reafirmou que o nível de especialização requerido será cada vez maior. A necessidade urgente de formar profissionais qualificados em áreas relacionadas à inteligência artificial, como aprendizado de máquina e ciência de dados. Países com liderança tecnológica já iniciaram essa formação há pelo menos uma década. O perigo, segundo avaliou o professor, é precisar de gente mais especializada para desenvolver a tecnologia e, por outro lado, perder aqueles empregos mais simples. Com uma tecnologia dessas, programas simples de computação, os chamados softwares, desenvolvidos por empresas de pequeno porte, podem ser totalmente automatizados. O relatório mostra a necessidade de realização de Companhia Nacional de Informação para que a população entenda o que é a inteligência artificial, que o assunto deve ser ensinado nas escolas e se criem centros específicos de pesquisas nas universidades sobre essa matéria. O relatório traz também um alerta para o país. O Brasil, por seu tamanho e importância, não pode ficar atrás. Do contrário, aumentará a distância entre o crescimento econômico aqui e o do mundo desenvolvido. O Brasil tem atraído cada vez mais turistas interessados em conhecer os pássaros da nossa fauna. O número de brasileiros que gostam de observar as aves vem crescendo significativamente. Eles são os passarinheiros, mas não aqueles do mal, que os capturam e contrabandeiam suas presas, mas os do bem, que só querem observar o que de mais belo a natureza criou e deixar que sigam seus voos. Passarinhar, que é como definem seus aficionados brasileiros, o ato de observar aves, conhecido no mundo como birdwatching. Observar aves eclodiu originalmente a partir do interesse em história natural da Inglaterra vitoriana. Na época, os estudiosos ou simples amantes do exótico procuravam enriquecer suas coleções com ovos, penas e animais empalhados. A preservação ainda não era uma preocupação daqueles tempos.
Isso só começaria a ser discutido no final do século XIX, quando grupos se organizaram internacionalmente para defender a preservação das espécies na natureza. A maior parte desses passarinheiros são de turistas estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra, onde a atividade é mais difundida. No Brasil, a passarinhação começou tímida, mas se intensificou nos últimos 10 anos. Se estrangeiro ainda são maioria entre os passarinheiros, o número de aficionados por aqui cresce exponencialmente. Só na plataforma Wikiaves, eles já são quase 50 mil, embora ornitólogo calcule que há muito mais aficionados que não se dão ao trabalho de registrar seus avistamentos no site. O melhor da passarinhação é que é acessível a todos e, para começar, é só abrir a janela e usar o celular. Daí a pouco, a pessoa já vai querer comprar um binóculo mais ou menos potente, uma câmera fotográfica caprichada. E pronto, já virou passarinheiro. O Brasil tem uma vasta variedade de pássaros de diferentes espécies que encanta os observadores. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia na noite desta quinta-feira. Um ótimo fim e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.